Quem achou João 14:16, diga amém. Vamos ler alguns versos aqui. Primeiro, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora vai lá no capítulo 16. Verso de número 13. Acharam? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Antes de você se assentar, olhe para o seu irmão e diga assim: tem coisas novas batendo em tua porta, ainda nesse mês de outubro. Amém? Se assente, por favor, dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós, às vezes, passamos por algumas batalhas difíceis na vida, porque resistimos ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que Jesus prometeu enviar para nos ajudar em toda a jornada. Conhecer o Espírito Santo não é um privilégio, é um mandamento. Todo aquele que quer se aproximar de Deus, ele precisa de ser guiado pelo Espírito Santo da verdade. E um dos nomes que Jesus dá ao Espírito Santo é Consolador. E essa palavra, ela é muito interessante, porque ela vai além de um simples consolo. Porque quando nós falamos em consolo, dá aquela sensação de que nós estamos passando por uma dificuldade, e alguém vai nos abraçar e vai ficar ali consolando. Só que o papel do Espírito Santo, ele vai muito além de estar do nosso lado. Como nós lemos aqui, em João capítulo 14 e no capítulo 16, o Espírito Santo, ele tem como fim nos instruir sobre a verdade. E se ele vai nos ensinar sobre a verdade, significa que tem um caminho que é de mentira. Muitas vezes nós estamos sendo guiados pelas mentiras que nos são anunciadas, por muitas conjecturas que nós elaboramos no nosso coração. Isso faz com que a gente coloque em xeque Deus e sua palavra. Faz com que a gente fique, muitas vezes, andando de forma superficial nessa jornada espiritual. Eu costumo dizer que a nossa caminhada espiritual,
ela não tem a ver com uma religião, mas segundo as Escrituras, ela é uma carreira. Existe um trajeto que o Espírito Santo tem um roteiro para nos restaurar até a nossa posição original. A palavra aqui para consolador é a palavra paracleto, que significa chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Agora, por que nós precisaríamos de um advogado no mundo espiritual? Por que nós precisaríamos de alguém para interceder por nós, para estar advogando as causas da nossa vida? Porque o diabo vai trabalhar incessantemente para te acusar e te condenar na sua mente. E enquanto nós não aprendermos a lidar, a gerir essas questões, esses dardos inflamados do maligno, de fora para dentro, quando usando pessoas, quando usando situações, eventos, e de dentro para fora, quando nós ainda não conseguimos atingir uma maturidade, e ficamos refém do nosso estado emocional, das coisas que acontecem com a gente, sem a gente saber o porquê e nem de onde vem. Então o Espírito Santo, ele faz esse papel de estar advogando constantemente, a fim de que as sentenças elaboradas contra nós não tenham validade diante do Pai. É por isso que a Bíblia vai dizer que um dos papéis do Espírito Santo é pegar do outro lado conosco. Um dos papéis do Espírito Santo é proteger as nossas costas. A palavra paracleto também era utilizada na antiguidade como aquele soldado que ficava na sua retaguarda. Ou seja, você atacava pela frente, mas tinha alguém nas suas costas que estava de frente para os inimigos. Com outras palavras, o Espírito Santo, ele não só vai te ajudar, vai te instruir, como ele defende os seus pontos cegos. Tem alguém aqui comigo? Fala para você, irmão, você não está só, você não está desamparado. Diga, não acredite nos seus sentimentos. Porque a sensação que nós temos é que nós estamos vulneráveis e desamparados. Mas se você é uma pessoa que anda no temor, acredite, o Espírito Santo está protegendo seus pontos cegos. Ele não vai te deixar, ele não vai soltar sua mão, ele não vai te deixar sem uma ideia, sem uma saída, sem uma direção. No sentido mais amplo, alguém que presta socorro, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos, depois de sua ascensão, conduzi-los a um conhecimento mais profundo das verdades de Deus, da força divina para capacitar, a fim de que possam enfrentar as tentações, as perseguições, bem como representar o reino de Deus. O trabalho do Espírito Santo, ele vai além. Em escritos mais amplos, vai dizer que é aquele que para a maldição. Diga comigo, a maldição sobre a minha linhagem parou na minha vida. Não vai ter continuidade, não vai avançar, porque o Espírito Santo vai me ajudar a superar todas as coisas. Agora, entenda bem, isso não vai ser feito sem trabalho, isso não acontece com o passe de mágica. Isso é necessário um relacionamento, é necessário um tempo de intimidade. E a minha pergunta é, você está disposto a estar gastando tempo com o Espírito Santo quando todo mundo está se divertindo? Você está disposto a separar tempo para ouvir o Espírito Santo, trabalhar nos projetos que Ele tem para você, enquanto os outros estão andando em busca daquilo que o mundo define como sucesso? Você está disposto a ter um tempo a mais, a estar estudando mais, se dedicando mais, para alcançar um sucesso diante de Deus,
Deus e não diante dos homens, você está disposto, porque Deus tem coisas grandes e ocultas para você, mas é necessário uma dedicação maior. Deus não tem prediletos, mas tem pessoas que preferem a Deus do que a outras coisas. Logo, o Espírito vai se voltar para essas pessoas. O Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. O Pai enviará o Consolador, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar das coisas que vos tenho dito. O que Jesus tem dito? Eu bato sempre nessa tecla, por quê? Porque é por meio da palavra de Deus que nós vamos reconhecer as mentiras. Eu não preciso estudar sobre mentiras. Se eu estudar sobre a verdade, eu vou identificá-las. Você está me entendendo? Então você precisa, como um filho de Deus, estudar a legislação do reino que rege a filiação daqueles que são chamados. Existe um governo da parte de Deus. Esse governo tem como fim trabalhar por meio das minhas escolhas. Existe um império da parte do diabo que tem como fim me escravizar a partir das coisas que acontecem que me ferem, a partir das coisas que são mentiras, a partir de um sistema que muitas vezes nós encaramos como o mundo, simplesmente o mundo. Simplesmente nós definimos um padrão de sucesso que às vezes é exatamente aquilo que o mundo está pregando. Mas entenda, às vezes sucesso diante do mundo pode significar reprovação diante de Deus. E às vezes fracasso diante do mundo pode significar reprovação diante de Deus. Ou, perdão, aprovação diante de Deus. Como assim, pastor? Eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Fala para o seu irmão, a paz de Jesus é diferente. Como que o mundo dá a paz? A paz do mundo é assim: eu estou com grana na conta, eu tenho uma casa muito boa, os meus negócios estão indo muito bem, eu estou vivendo numa casa que está cheio de seguranças, ou seja, muro alto, tem alarme, entre aspas, eu estou em paz, sim ou não? Ou seja, nada aflige aquilo que é físico, material. Já a paz de Cristo, ela é diferente, porque ela não é uma paz que vem por meio de coisas externas. Ela é uma paz por meio da gestão interna. A paz de Cristo, ela não é visível aos olhos. Ela é vivida no Espírito. Uma pessoa pode ter tudo aquilo que o mundo chama de paz, porém, viver em crises terríveis de ansiedade, de medo, de depressão e tirar a própria vida. Alguém, às vezes, que não tem toda essa segurança física, vive em constante gozo e alegria. Porque a verdadeira paz não procede do que você tem, mas de onde você está conectado. O trabalho do Espírito Santo é nos devolver para o lugar de onde nós fomos arrancados. Então, todo o trabalho dele, por isso que ele fala, o Espírito da verdade, João capítulo 16, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda
verdade. Ou seja, para que a nossa paz não seja saqueada. E acredite, às vezes para você enfrentar a paz de Cristo, você vai ter que lutar muitas guerras. Agora é um paradoxo. Você pode estar enfrentando uma luta terrível aos olhos daqueles que veem a paz como algo físico. Mas, no entanto, você nunca teve tanta paz. Tem alguém aqui vivendo uma batalha externa, mas que está em paz internamente? Eu quero te dizer que você está na rota, você está no caminho. Deus está contigo, não saia dessa posição. Tem alguém aqui que não precisa de entrar em algumas guerras, mas sabe que tem que entrar naquela guerra para poder manter a paz? Se tem alguém aqui, olha, tem guerra que você foi feito para lutar. Davi tinha que estar na guerra, ficou no palácio, deu problema. Se você tem que lutar, você tem que lutar, e o Espírito vai te falar. E quando nós falamos de lutar, não significa que você vai sair no tapa com alguém, não significa que você vai xingar as pessoas, não significa que você vai ser grosseiro, significa que você vai se posicionar diante da palavra, diante da verdade. Isso vai manter a sua paz e vai fazer com que o diabo fique muito irado com você por meio de pessoas que estão à sua volta. Essa é a verdade do mundo espiritual, gente. Então esse é o ponto para nós. A gente precisa se posicionar em verdade, a fim de que entremos na guerra certa, na batalha certa. Porque se nós formos lutar uma guerra no palácio, quando na verdade tínhamos que estar no campo de batalha, nós vamos perder com toda a segurança do palácio. Você está aqui comigo? Fala para o seu irmão assim: você precisa aprender a perder para o Espírito Santo. Quando você perde para o Espírito Santo, você ganha para Deus. E isso perdura. Mas quando você ganha para você, você perde para o Espírito Santo. E isso é temporal. É uma sensação. Não gera transformação. A sensação é apenas passageira. Sabe, Lucas capítulo 4, verso 18 vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Levante sua mão e diga assim: Senhor, nessa noite, eu recebo e eu aceito a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Isso é um revestimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Espírito Santo veio, o poder de Deus veio junto. Não existe essa história de Deus nos deixar refém diante do diabo. O diabo tem todo poder e nós estamos limitados apenas a um posicionamento de caráter. Existe um revestimento de poder da parte do Espírito Santo para aqueles que mantêm comunhão com Ele e entram nas guerras de Deus. Porque o poder do Espírito Santo não é para você, mas age por meio de você. O poder do Espírito Santo é para propósitos específicos. Basta você ler o livro de Atos e você vai entender o quão poderoso o Espírito Santo agia por meio daqueles homens. Mas eles perdiam as batalhas para si, para que o Espírito Santo fosse vencedor. Eu sei que às vezes essa mensagem não vende muito, principalmente em uma geração tão hedonista, tão individualista, que só pensa em si mesmo, e cada vez mais superficial. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos de virar essa chave dentro da nossa casa, sim ou não? Nós precisamos de virar essa chave sobre a vida dos nossos filhos. O Espírito do Senhor, Ele nos ungiu. Você está revestido, porém, muitas vezes você não percebe isso. Por que você não percebe? Porque a sua intimidade é pouca.
porque você precisa de gastar mais tempo. Olha, nós somos capazes, veja bem esse exemplo que eu vou dar para você. Nós somos capazes de ficar 2 horas ou mais, isso em doses de 20, 30 minutos, 1 hora, às vezes, passando o dedo numa tela. Somos capazes de deitar na cama, levar o celular e gastar mais 30, 40 minutos passando o dedo numa tela. Cada passagem dessa vem uma dose de dopamina, e aquilo vai acendendo. Aí ela apaga, você tem que encontrar uma outra tela que te chame a atenção. Quando você vai ver, você já levou aí quase 1 hora. São recompensas baratas. No outro dia você tem que levantar cedo, você perdeu mais 1 hora, 2 horas de sono, sem falar durante o dia que você poderia ter produzido muito mais, se tivesse tido uma disciplina maior sobre aquilo. Nós chegamos na igreja, quando o sermão não tem alguma coisa que nos interessa, a gente pega o celular e começa a dar uma olhada no Instagram, porque está viciado em dopamina barata. Está viciado em dopamina barata. Como filhos de Deus, a gente tem que mudar esse quadro. Nós vivemos diante de uma geração viciada. E os estudos atuais já trazem diagnóstico de uma mudança na anatomia do córtex pré-frontal, ou seja, onde você pensa, racionaliza e toma decisão. E isso está acontecendo por causa do excesso de redes sociais, e as pessoas estão adoecendo de forma a longo prazo, sem perceber. Os consultórios, as clínicas psiquiátricas estão aumentando cada vez mais. Uma ferramenta que é maravilhosa, que a tecnologia está destruindo aquele que o fez. Ei, isso é uma verdade, Ele vos guiará por toda a verdade. O Espírito Santo está falando para mim e para você. Ele já me falou isso essa semana. Eu já estou no meu processo de contenção. Eu quero libertação das redes. Eu reconheço. Meu nome é Paulo, sou viciado em redes. Eu estou aqui declarando que quero libertação. Queridos, eu estudo exatamente para poder ser liberto. Tá? O povo vai dizer, lá em Osés 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora, é claro, você acha que a vida é sua. Então você faça o que você acha que você quer, quando na verdade não é o que você quer. Existe um governo por trás disso. Existe alguém comandando essa perda de tempo e esse roubo de energia. A saúde, também você pensa que é sua, mas ela não é sua. Nós somos comprados pelo sangue. Você não pertence a si mesmo. Quanto mais você se render ao Espírito Santo, mais você vai entender o que eu estou te falando. Entende? Então o papel do Espírito Santo é fazer com que a gente seja guiado a toda a verdade. Porque se tem alguém com a verdade, a gente pode tirar outros da mentira. Porque a verdade não é só para você. Esse é um ponto, João 16:13. A outra coisa, o Espírito Santo, ele tende a restaurar a nossa identidade como filho de Deus. Ou seja, João 1:12, todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8:14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O Espírito Santo tem como nos levar a relacionamentos poderosos. Ei, você acredita que tem pessoas que estão carregando algo que diz respeito a você, nesse mês de outubro, que Deus vai te colocar diante delas? Existem pessoas específicas, mas para isso você tem que andar conectado, porque Paulo vai falar assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Se as más corrompem, as boas edificam. Deus vai te colocar com pessoas
boas que carregam o que você precisa, que tem a ver com o sucesso que Ele tem para você diante dEle. Acredite, você vai avançar, você vai crescer, você vai frutificar, você vai prosperar, você vai ser restaurado, você vai ser firmado, você vai carregar consigo o senso de pertencer a Deus, o senso de valor diante de Deus e o senso de ser capaz para Deus. Mas só precisa de gerenciar melhor o seu tempo. Nós não estamos desprezando que você precisa de se manter atualizado. Mas se manter atualizado não significa ser escravizado. Né? Hoje você já vê muitos posts nas redes sociais de pessoas segurando o celular e caminhando para o abismo. Você vê muitos posts onde tem uma multidão de pessoas, mas cada um em seu mundo. No mundo de Deus não vai ser assim. No mundo de Deus o foco é Ele, não o celular. Pega o seu celular. Pega o seu celular, vamos fazer um voto aqui. Você tem coragem? Tem coragem? Assim, eu tenho, eu sou crente. Fala assim: Senhor, nessa noite, eu faço um voto, porque eu reconheço que eu preciso da Tua ajuda diante dessa máquina. Ela não será o meu Senhor, mas o Senhor vai utilizá-la para que eu prospere, para que eu avance, para que eu cresça, para que eu planeje, mas não para que eu perca o meu tempo. Hoje, em nome de Jesus, eu renuncio todo governo que rouba o meu tempo, o meu foco, a minha energia. A partir de agora, eu rendo essa vontade, esse vício ao Espírito Santo. Eu deixo esse pecado da perda de tempo que não me edifica diante da cruz do Calvário. Eu renuncio e recebo. Espírito Santo, me guia por toda a verdade, em nome de Jesus. Amém? Aí quando você for pegar o seu celular agora, sai daqui, né? Não, você vai pegar. Basta você planejar o seu horário. Basta você falar assim: agora eu posso dar uma relaxada, dar uma descansada, ter esse tempo. Agora faça isso sempre. Cuidado onde você entra. Fala para o seu irmão: cuidado onde você aperta. Por quê? Porque ela é tão sabida que ela lê o que você clica e começa a mandar. Ela até ouve. Então, cuidado com o que você fala. Pastor, meu Deus do céu, é isso mesmo. Fala para o seu irmão: você está sendo vigiado e nem sabe. Fala assim: estão ouvindo esse culto e vão pegar o pastor. Vai nada, eu estou protegido, guardado. Estou guardado pelo Espírito Santo de Deus. O lugar mais seguro da sua vida é no seu propósito, não é na mansão, na fortaleza, não. O seu propósito, Deus te protege, Deus te guarda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus, Ele vai te guardar, Ele vai proteger a tua saída, a tua chegada, Ele vai te fortalecer, Ele vai abrir os seus olhos, mas é necessário que você priorize coisas espirituais, porque desenvolve as ferramentas transcendentes que Ele colocou dentro de você. Não é porque você é um religioso chato, não é porque você é o cara da verdade e os outros, não, é porque você entendeu que você tem coisas preciosas dentro de você que precisam de desenvolvimento, e sem esse entendimento, você não tem consciência para fazer essas coisas. Você está me entendendo, sim ou não? Olha, você soubesse o quanto você é precioso, somente quando você é maduro, você sabe o seu valor, mas você percebe que você não tem valor nenhum sem Ele. É um paradoxo. Você sabe o quanto você é importante, mas você sabe também que sem Ele você não tem importância, porque o trabalho de Jesus é resgatar o homem e devolver a sua posição.
Não é te fazer prosperar, te dar carro, casa. Isso é consequência de trabalho e de escolha. Se você trabalhar bastante, se você for um bom gestor dos seus recursos, você vai ter casa, carro, você vai ter tudo e você não precisa de Deus. O ateu, ele não tem Deus e ele prospera. Basta ele saber usar as faculdades dele. Agora, Deus vai te dar todas essas coisas com propósito. Porque se você busca uma coisa e aquilo não tem a ver com propósito, ou não se encaixa naquilo que Deus tem para você, isso pode ser uma ameaça para você. Mas nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Por quê? Porque a nossa mentalidade está conectada em servir ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Então, o dinheiro, ele não é mau. Ele assume a natureza de quem possui. Se a sua natureza é divina, é nova criação, o dinheiro vai ser uma bênção para você. Vamos abrir escola, vamos criar centros de treinamentos, de desenvolvimento de pessoas, investimento para a gente poder mudar a estância, fazer dela um lugar habitável, onde todos vão desejar querer morar na estância. Mas o que está acontecendo ali? Um avivamento, virou um centro de desenvolvimento em Planaltina. Mas como? Estão pegando dinheiro, estão investindo no próprio bairro, e as pessoas querem mudar para lá. Nem parece. Eu tive lá 5 anos atrás, fui lá agora, meu Deus, o que aconteceu ali? Cadê os próximos administradores de Planaltina aqui, ó? A gente precisa de gente com essa mentalidade. Quem está aqui comigo ainda, fala assim para o teu irmão: o Espírito Santo é capaz de te levar a esse lugar. Quanto mais você amadurece, mais o Senhor te coloca em posição estratégica. Por quê? Porque ele precisa de ocupar lugares dentro da sociedade. Quando ele ocupa, ele tem os meios de transformá-lo. Então Deus sempre vai te levar ao desenvolvimento, ao posicionamento, ao desenvolvimento, ao deslocamento, à ocupação, para que haja transformação. Ocupar um lugar desse sem estar maduro pode ser um problema. Basta você ler o livro de Reis, que você vai ver vários reis que ocuparam lugar antes da hora e acabaram fazendo besteira. As pessoas, elas têm uma ideia equivocada do Espírito Santo e acham que o Espírito Santo é apenas um fenômeno, é apenas um vento, é apenas o óleo. Não, o Espírito Santo é uma pessoa e onde ele chega, fenômenos acontecem. Ele é uma pessoa e onde ele chega, a engrenagem emperrada se desenvolve, porque o óleo fresco da unção acaba destravando toda e qualquer engrenagem. O Espírito Santo, onde ele chega, ele traz refrigério, por isso que ele é considerado como vento. O Espírito Santo não é o fogo, mas onde ele chega, esquenta, porque a presença dele tira toda a impureza. Então o Espírito Santo, a sua pessoa, quando vem no lugar, é impossível. Onde tem barulho, não tem Deus, nem sempre, mas onde Deus está, sempre tem barulho. Porque é impossível Deus chegar e a gente continuar do mesmo jeito. Se Deus veio, por mais que Ele respeite o seu meio de adorar, a sua maneira, chega uma hora, amigo, que as suas emoções foram feitas para expressá-lo. As suas emoções foram feitas para você dizer: Ele está aqui, olha, tem alguma coisa acontecendo, porque Deus é pessoal. Ao mesmo tempo que tem a nossa irmã Emília que toca fogo aqui na frente, pode ter também, uma salva de palmas para a irmã Emília, ó. E Deus é um contraste, né? Porque o Rafael, se ele puder, ele se esconde atrás da cadeira. A Emília não, é justamente o contrário, né? Mas entenda, ao mesmo tempo que tem uma pessoa que está ali gritando, explodindo, pode ter uma chorando. Olha aqui, porque Deus não lida com coletivo. Deus lida com o mundo interior de cada um, e isso se manifesta no coletivo. Então o que você está vivendo, Deus respeita, e vai se manifestar, e a maneira como você vai se expressar, você não deve nada para ninguém. Paulo fala: sede fervorosos no Espírito. Ah não, mas chama atenção,
Cara, entra ali no seu quarto secreto ali, fecha os olhos e ó. Aqui eu não consigo me concentrar, vai lá para o final, acha o teu lugar. Você está entendendo? Acha o seu lugar. Mas entra no seu mundo aí, permita Deus fazer o trabalho. Às vezes ela começa a gritar, eu falo, meu Deus. Aí ele, acha o seu lugar, rapaz. Ela achou o dela. O Espírito Santo, olha só, Romanos capítulo 8, verso 27, vai dizer que ele tem uma mente. Então ele pode equalizar a sua frequência. Você está atormentado, ele pode te levar para uma frequência de paz. 1 Coríntios 12, verso 11 diz que ele tem vontade, ele possui vontade, ele distribui como lhe apraz. Em Romanos ele fala, quem conheceu, pois, a mente do Espírito? Então, eu estou dando características de que ele é uma pessoa, de que ele não é um fenômeno, tá? Em Romanos 15:30, diz que ele tem emoções, que a gente pode entristecê-lo. Em Atos 9:31 diz que ele consola. Em Efésios 4:30 diz que ele pode ser entristecido. Em Hebreus 3:7 diz que ele comunica, ou seja, ele fala. Em Atos 5:51 diz que ele pode ser, 7:51 diz que ele pode ser resistido. Em Atos 5:1 diz que ele pode ouvir mentiras. Olha para o seu irmão e fala, cuidado com o que você fala. Se você tem o Espírito Santo, ele ouve tudo. Em 1 Coríntios 12:3 diz que ele ensina. Então nós estamos falando de características de uma pessoa. Pastor, mas como eu posso perceber o Espírito Santo? Olha, você vai perceber o Espírito Santo quando você começar a dedicar tempo a ele. Mas às vezes você vai perceber o Espírito Santo se ele tiver que te tirar de uma situação difícil, mesmo sem você o conhecê-lo, mas porque você é um escolhido. Ele vai lá e entra, você fala, meu Deus, foi Deus que fez aquilo comigo. Não tem como. Esses dias quase que teve uma batida envolvendo meu carro. Mas em um momento, diga, em um momento, Deus pode nos livrar. E foi assim, ó, eu falei, sabe quando você está a uma velocidade, você para, você chega, suei frio. E olha que eu estava devagar, 160 devagar, brincadeira. Não, estava uns 70 mais ou menos, não estava forte. Então a gente precisa de entender isso, essas coisas. Eu quero falar aqui 3 coisinhas rápidas para a gente poder terminar. Depois da introdução, eu estou no desenvolvimento agora, tá? Foi só a introdução. A primeira coisa é que o Espírito Santo tem um alvo para mim e tem um alvo para você. Esse alvo tem como fim nos levar à maturidade. Vários textos, a gente pode ler aqui, ó, 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Hebreus 10,14 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou. Colossenses 1,28 vai dizer o seguinte, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Hebreus 5,14 diz, mas o alimento sólido é para os perfeitos. Então, o alvo do Espírito Santo é nos levar à perfeição. Que perfeição é essa? Não errar? Não. A maturidade. Talvez você esteja enfrentando uma situação agora que você não está entendendo e Deus está falando com você aqui, nessa noite, exatamente porque Deus está te levando a um novo nível de maturidade. Mas eu não fiz nada, o que está acontecendo? Fala para o seu irmão, está amadurecendo. Uma fruta, quando amadurece, ela enfrenta muitos processos. E se você colocá-la para amadurecer rápido, o que vai acontecer? Alguém já teve aquela experiência? Eu acho que hoje não. Eu acho que hoje a maioria dessa turma nova nunca nem subiu num pé de abacate. Mas eu acho que tem alguém aqui ali de 70, ali mais ou menos, né, de 60, que subia no pé de abacate, tirava abacate, enrolava no jornal, colocava dentro do fogão. Quem fazia isso? Então você está em casa, né? Por que a gente colocava no jornal e colocava dentro do fogão?
para acelerar o amadurecimento. Mas você lembra quando você tirava do jornal, e às vezes tinha algumas com aqueles pelinhos branquinhos assim, e com umas manchas pretas assim? Quem amadurece sem resolver os problemas fica podre. Ah, você não sabia que eu ia dizer isso, não? É desse jeito. Então, ouça o Espírito Santo, para de disputar queda de braço com o Espírito Santo. Não é o quanto você tem do Espírito Santo, é o quanto ele tem de você. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. É? E fica discutindo na rua? Fica brigando com os irmãos? Fica falando mal? Fica mentindo? Quem é cheio do Espírito Santo está possuído por Ele. Logo, não faz mais a sua vontade, mas a dele. Quando você está cheio do Espírito Santo, você fala assim: essa guerra é sua, eu não vou entrar nisso aí. Eu tenho direito, eu tenho razão, mas eu vou abrir mão para que o Senhor julgue a minha causa, porque pode ser que eu fira a tua santidade julgando essa causa. Queridos, tem uma coisa que você tem que proteger: a tua paz. Ela não tem preço. E o preço da paz chama-se renúncia. Quando você renuncia em prol do teu relacionamento com Deus, a tua paz é preservada. Então, o Espírito Santo quer nos levar à maturidade. Fala para o seu irmão: você vai crescer sem ser colocado no jornal e no forno. Um outro ponto do Espírito Santo é que ele é o Paracletos. Paracletos também significa consolação, encorajamento e edificação. Com outras palavras, quando você estiver com medo e você sentir aquele impulso, é ele te empurrando para enfrentar a situação. Quando você estiver assim com receio, mas meu Deus, o que eu vou fazer? É o Espírito Santo te encorajando para assumir aquela situação. Quando você está triste e você vai lá na cruz e começa a chorar e começa a se derramar, que você levanta, parece que você tirou uma tonelada. É assim ou não com você? É o Espírito Santo te consolando. Então a gente precisa de discernir quando ele está intervindo nas questões do nosso coração. Eu posso dizer para você com toda certeza, o maior problema da igreja atualmente é ter um relacionamento superficial com o Espírito Santo. Porque quando você tem profundidade com ele, heresia não entra, besterol teológico não entra, você não precisa de movimento para ser transformado, porque quem transforma é o Espírito Santo. Embora nós acreditamos que muitas pessoas são impactadas por meio de estratégia, Deus, se quer fazer alguma coisa na terra, Ele vai levantar homens, vai dar ideias, estratégias, para que eles movimentem e outros sejam alcançados. Mas de fato, quando você vai para esses lugares, que você já teve um impacto com o Espírito Santo, você fala assim: parece que eu já sabia disso. Não, e você sabia, foi o Espírito Santo que te falou. Então veja bem, alguém que é chamado para estar do lado de outro, para ajudá-lo com seu conselho, está lado a lado, define um aconselhamento bíblico, ou seja, ele vos dirá as coisas que hão de acontecer, ele vos fará lembrar das coisas que vos tenho dito. Agora, se eu não passo tempo com essa palavra, se eu não estudo a legislação, como que eu vou identificar de forma segura? Diga assim comigo, levante sua mão e feche seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, eu quero fazer um voto contigo, de a partir de hoje, me dedicar um pouco mais à tua palavra, me ensina, põe fome, porque o pão eu já tenho, põe sede, porque a água eu já tenho. Diga: eu preciso de fome e sede
da tua palavra, da tua presença, do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Primeira coisa, ele vai te mostrar o alvo que tem a ver com a tua maturidade. Segunda coisa, ele vai estar junto com você. E terceira coisa, ele vai te orientar, te exortar, te ensinar, te repreender, caso seja necessário. Essa palavra indica superar um obstáculo que tem que ser vencido. É a palavra nautes no grego, que significa: tem obstáculos na sua vida, na minha vida, que nós precisamos de enfrentar e de vencer. Se a gente não se render ao Espírito Santo, pode ser que a gente fique paralisado em uma área da nossa vida. Mas eu quero dizer que Ele não somente vai te levar, vai te mostrar qual é o obstáculo, como também vai estar junto com você e vai te fortalecer para você chegar do outro lado. Não vai ter nenhum dos teus inimigos que possam te resistir nenhum dia da sua vida. Se você se render ao Espírito Santo, você vai ver que não vai ter como o inimigo te parar. Você vai perturbar o diabo como fez Paulo. Se ele prendia Paulo, Paulo evangelizava os prisioneiros, ele evangelizava o carcereiro. Se ele botava Paulo solto, Paulo evangelizava toda a cidade. Se ele dava uma coça em Paulo, Paulo era arrebatado e ia a terceiro céu. Então não tinha como. Ei, assim vai ser com você, com exceção da parte da pancadaria e tal, dessas coisas, tá? Vamos pular essa parte. Paulo já fez isso também por nós. Mas se você tiver que enfrentar algum problema, alguma situação, não negligencie, não recuse, porque Deus vai te levar a um estado de maturidade muito além. Muito além. Fala para o seu irmão, seja profeta na vida dele. Fala, tem coisas maiores chegando para você. Paulo fala lá em Tito, ele fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Tito 2,15, por isso exortai-vos uns aos outros, edificai uns aos outros, como também fazeis. 1 Tessalonicenses 5,11. Nós precisamos, você veio na casa do Espírito Santo, Ele está te recebendo nessa noite, e Ele só está falando uma coisa para você: filho, deixa comigo, só se rende a mim. José, ele não sabia o que passaria na vida dele. José teve uma filiação diferenciada de Jacó. Eu por muito tempo olhava com os olhos bem críticos para Jacó, da maneira como ele tratava José e os demais irmãos. Depois de um tempo, anos, com a visão mais madura, eu entendi o porquê Jacó tratava José daquela maneira. José desde cedo foi super bem tratado, tinha uma proximidade muito forte com Jacó, ao ponto de ser o seu filho preferido. Não é saudável termos filhos preferidos, mas às vezes a gente não sabe por que a gente prefere. Não é que a gente prefira, é porque alguns têm um lugar de acesso com maior facilidade ao coração do pai. E José tinha isso com Jacó. José, ele é tratado com Jacó com tanta graça, com tanto favor. Só que acontece uma das maiores tragédias na vida de José. Ele é vendido pelos irmãos por causa da inveja. Então do filho preferido vai a escravo. Vendido como escravo, ele chega no Egito, vai para a casa de Potifar, faz um excelente trabalho. A Potiféia vai lá, acusa ele de adultério, diz que José sai, ali no literal diz que ela rasgou as roupas de José, José saiu sem roupa. Depois disso ele vai preso injustamente. Olha que você vê que José vai vencendo processos.
Ele venceu a escravidão, foi para a casa de um administrador. Encontrou graça, Potifar escolheu ele. Lá dentro ele faz um excelente trabalho. Ele é acusado e vai preso. Ele vence. Na prisão, ele fica lá tentando buscar os favores dos homens. Ele discerne os sonhos e fala: ó, quando você estiver diante do faraó, fala lá de mim para ele. Deus passa uma esponja na mente do copeiro, 2 anos. Mas até que chega um dia, diga, um dia, vão precisar daquilo que eu carrego. Se você se manteve fiel, Deus vai te levar ao palácio. José vence a prisão. Ele é apresentado, ele é levado. Aqui vem a grande chave. Qual foi o segredo de José para vencer a escravidão, a acusação, a prisão e chegar diante do palácio? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: paternidade. Enquanto José estava perto de Jacó, Jacó derramava toda a sua experiência, toda a sua intimidade que ele teve com Deus. Aquilo foi passando para José de tal maneira que José foi assimilando aquelas coisas. Aquilo foi mudando. E eu penso que todas as vezes que José entrava em crise, ele tinha uma referência paterna de Deus como seu pai Jacó. Isso fez com que ele enfrentasse, evoluísse, chegasse à maturidade, ao ponto de ser elevado à vice-governância no Egito. Se nós queremos vencer algumas barreiras, nós vamos ter que voltar para o coração do Pai. Se você quer que o seu filho vença as barreiras lá fora, você vai ter que trazer seu filho para bem pertinho de você, para você derramar seu coração cheio do Espírito Santo no coração dele. Jesus diz: não vos deixarei órfãos. A palavra aqui é orfanos. Orfanos significa sem instrução, sem alguém que pegue do outro lado com você, sem alguém para te orientar. Nessa noite, diante de toda essa palavra do Espírito Santo, eu quero terminar com uma simples palavra: eu e você precisamos de aumentar a nossa intimidade com o nosso Pai Celestial. Isso vai fazer toda a diferença nos processos internos, demolir as crenças limitantes, vencer as amarguras decorrentes daquilo que fazem conosco. Porque o problema não é o que é feito conosco, é o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Um processo amargo não resolvido vai gerar uma crença limitante sobre aquele assunto, e geralmente, pelo fato de não ser resolvido, vai colocar Deus fora da equação, e aí a gente encontra um problema, porque essa área tende a ficar estéril e não produzir. Mas o Espírito Santo está aqui, não só para curar, para restaurar, para reposicionar e para redirecionar. Você não está só. Não interessa. O que aconteceu pode até estar doendo ainda, pode até não estar resolvido. Entenda, quando você perdoa, quando você libera, você está simplesmente dizendo: Senhor, eu tiro das minhas mãos e coloco nas tuas mãos. A nossa justiça, ela é muito falha e limitada diante da justiça daquele que vê todas as coisas. Então você está vivendo um processo difícil? Mergulhe um pouco mais. Você acabou de passar por um processo? Não julgue. Pega o que você aprendeu e ajude as outras pessoas.
Você está num momento muito bom de vitória? Peça sabedoria a Deus para gerenciar esse momento, a fim de que você não despenque de lá. Porque muitas vezes nós chegamos lá em cima. Chegar não é o problema. O problema é se manter. José se manteve até ao ponto do dia que ele teve o poder da vingança em suas mãos. E ele entendeu todo o processo, diante da fome que a terra estava vivendo, que Deus enviou ele na frente, para poder preservar os hebreus que iam depender dele. Com outras palavras, José sai de irmão para uma posição de pai, porque Jacó já havia morrido. Os irmãos ficaram com medo. E José fala: Deus me colocou não só por pai de Faraó. Olha a grandeza de José por ter vencido os processos. E também para preservar a nossa linhagem. Então, pegue aquilo que está acontecendo, leve até o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Pare de querer vencer essas guerras. Eu tenho razão. Não é quem tem razão, é quem consegue abrir mão e colocar na mão daquele que pode julgar retamente todas as coisas.